A paz do Senhor, queridos, tudo bem com vocês? Eu me chamo José Vitor, você está no canal Expondo as Escrituras e nós damos graças a Deus por mais uma oportunidade que Ele nos concede de falarmos um pouco mais da Sua santa e gloriosa palavra e de podermos compreender, como diz o título da lição de número 12, a qual nós iremos estudar hoje, a bendita esperança, a marca do cristão. Essa lição será estudada no dia 23 de junho de 2024, presencialmente. E hoje nós vamos falar um pouco, então, de como a Bíblia apresenta essa esperança. Como essa esperança é importante nós termos no nosso coração. E nós vamos entender que sem essa marca, sem essa esperança, nós estaríamos fadados ao fracasso, fadados a pensar somente nesta terra, e em vão seria toda a nossa fé, toda a nossa pregação e toda a nossa vida com Deus. Portanto, é de suma importância este ensino bíblico para os nossos corações, e com o decorrer da lição nós iremos compreender um pouco mais. Então vamos juntos estudar a Santa Palavra de Deus através das lições bíblicas da Escola Bíblica Dominical. Então o texto áureo se encontra na carta de Paulo a Tito, no capítulo de número 2, no versículo de número 13. E diz assim: aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Senhor Jesus Cristo. Tito, capítulo 2, versículo de número 13. Aqui é importante nós voltarmos a alguns versículos para compreender o que Paulo está ensinando a Tito. E quando nós voltamos a alguns versículos, nós conseguimos compreender tudo que nós estamos estudando até aqui, neste trimestre. Nós estamos estudando o que eu posso dizer da seguinte maneira: o início da caminhada cristã, o meio da caminhada cristã e o nosso alvo, o alvo da caminhada cristã. Ou seja, o alvo do cristão, que é o céu, que é a salvação propriamente dita. E quando nós voltamos a alguns versículos, vamos ler aqui, por exemplo, no versículo de número 11, Paulo ele está dizendo isso, porque a graça salvadora de Deus se há manifestado a todos os homens. Ou seja, Paulo ele está, segundo o contexto, falando para Tito colocar em ordem a igreja de onde ele está à frente, e ele fala para Tito: você precisa ensinar, como se Paulo estivesse ensinando ele a ensinar a igreja, você precisa ensinar aos irmãos que nós só somos salvos pela graça, e essa graça ela é salvadora e se manifestou a todos os homens. Ou seja, está falando de um início da caminhada cristã. Está falando de alguém que compreende e que entendeu que a salvação é pela graça, que a salvação ela é obtida somente pelos méritos de Cristo. Graça, nós todos sabemos, uma definição bem básica, é o favor imerecido de Deus. Nós recebemos um favor de Deus o qual nós não merecemos. Nós sabemos que quando nós falamos de graça, nós sabemos, pontuamos, ensinamos aquilo que a Bíblia nos diz, e a Bíblia nos apresenta Deus criando todas as coisas perfeitamente. A Bíblia apresenta a queda do primeiro casal no jardim que estava localizado no Éden. Nós vemos, então, este pecado passando a toda a humanidade, e a humanidade, no decorrer dos tempos, de tempos em tempos, vem dando as costas para Deus, salvo alguns remanescentes, por assim dizer, salvo alguns que se voltaram a Deus, mas de maneira geral, a humanidade tem uma tendência a pecar, tem tendência a se inclinar para o mal, a se voltar para o pecado e dar as costas para Deus. E então, Deus, pelo seu imenso amor e por este favor que Ele faz à humanidade, Ele envia Jesus Cristo para morrer na cruz, para oferecer um sacrifício substitutivo, ou seja, Ele nos substitui na cruz, para nós sermos novamente aceitos por Deus, para nós sermos reconciliados com Deus, para sermos uma nova criatura. Tudo isso está incluído na doutrina da graça. Isso e alguns outros tópicos a mais que
não quero entrar no momento para nós não fugirmos um pouco da lição. Então, a vida cristã se inicia quando a pessoa compreende a graça, quando ela aceita essa graça, quando ele ouve a pregação genuína do Evangelho. E assim há uma graça que o capacita e ele começa a crer nessa graça, se arrependendo dos seus pecados, declarando sua fé em Jesus, se tornando uma nova criatura, é onde se inicia a caminhada com Cristo. E é bem sugestivo a lição, a carreira que nos está proposta. A carreira começa aqui, na graça de Deus, no arrependimento, na fé em Cristo. Então, há manifestada a todos os homens essa graça, no versículo 12, ensinando-nos que, ou seja, essa graça ensina, ela salva, mas ela também ensina que nós devemos renunciar à impiedade e às concupiscências mundanas e que possamos viver neste presente século de maneira sóbria, justa e piamente. Ou seja, aqui está falando de santificação, o processo da santificação. A graça nos salva, mas a graça nos santifica. E a graça, quando nós entendemos esse conceito de graça, nós temos uma facilidade de renunciar. Não estou dizendo que é fácil. Renunciar o nosso eu, renunciar os prazeres do mundo, renunciar os desejos, as cobiças. Não. Eu estou dizendo que a graça ela nos ensina, ela nos capacita a renunciar. O ímpio não consegue renunciar, ele se orgulha do pecado. Já o cristão não. O cristão ele fica alegre quando ele consegue renunciar então às impiedades e às concupiscências mundanas, ou seja, o desejo desenfreado do nosso coração, o desejo desenfreado que o mundo quer nos atacar e nós, consequentemente, vivendo uma vida de renúncia, nós não iremos cair nessas ciladas. E continua dizendo, vivamos neste presente século de forma sóbria, justa e piamente, ou seja, uma vida piedosa, de acordo com Cristo. Se está falando de santificação. Então, voltando, somos salvos pela graça. E essa graça nos ensina a viver uma vida de santificação. E continua o texto dizendo assim, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador Jesus Cristo, que é o texto áureo. Ou seja, está falando de um início da caminhada, está falando do decorrer da caminhada e está falando de uma bem-aventurada esperança da glória de Deus, da manifestação de nosso Salvador Jesus Cristo. E onde eu quero chegar com essa exposição sucinta dessas doutrinas? Eu quero chegar na seguinte palavra, o que está aqui, no título da lição, a bendita esperança, a marca do cristão. Esperança é a marca do cristão. O ímpio não tem a esperança em Cristo. Embora eles ouçam que Jesus breve voltará, mas eles não têm esperança. A esperança só é possível para aquele que entende a graça, que vive uma vida de santificação. Quem entendeu a graça e vive uma vida de santificação, uma vida piedosa, e este tem uma esperança não nas coisas deste mundo, coisas passageiras, mas a sua esperança está em Cristo. Porque ele sabe que ele está pegando aqui o que Paulo falou, somente combatendo o bom combate. Uma hora vai acabar este combate e nós vamos estar com Cristo. Então só é possível ter essa bendita esperança, essa tão feliz esperança, essa esperança que nos traz alegria, nos traz consolo, se nós já fomos e estamos sendo salvos pela graça de Deus e vivendo uma vida em santificação. Porque nós temos certeza que breve Jesus voltará e ele buscará o seu povo. Um povo zeloso de boas obras, que vive uma vida em submissão à sua palavra. Glória a Deus por isso. Então aqui no texto áureo eu quero trazer essa mensagem. A verdade prática diz o seguinte: a esperança cristã é a âncora que mantém a alma do crente firme diante dos dissabores em nossa jornada de fé. Veja só, então como discernir um cristão que segue Jesus de todo o coração? Através dessa marca, a esperança. Veja, está tudo muito difícil, está tudo muito complicado para o cristão, mas dentro dele há uma esperança
que, como diz a verdade prática, mantém a alma do crente firme diante dos dissabores que tem nessa jornada de fé. Porque nós, irmãos, somos perseguidos, somos atribulados, somos caluniados, passamos dificuldades, provações, mas nós só conseguimos discernir um cristão que realmente segue a Jesus de todo o coração quando realmente ele está passando por essas situações. E assim nós vemos, nós conseguimos enxergar em quem está a sua confiança, em quem está a confiança dessa pessoa, em quem está a minha confiança. E por muitas vezes, eu, pela graça de Deus, consegui compreender que a minha esperança está em Cristo, que como uma âncora que segura um barco, firmado em meio às ondas, em meio aos vendavais, sem acontecer algo terrível, sem afundar, sem acontecer nenhum acidente. Assim, a nossa alma, queridos, deve estar firmada em Cristo, para que nos momentos de dissabores nós possamos continuar firmes e sempre abundantes, perseverantes na obra do Senhor, adorando o nome de Jesus, glorificando porque Ele é bom e a sua benignidade dura para todo sempre. Glória a Deus. Vamos fazer aqui a leitura bíblica em classe. A leitura bíblica em classe se encontra em Romanos 8, capítulo 8, versículo 18 ao 25, que eu vou ler aqui apenas o versículo de número 18, para ganharmos tempo, para não ficar tão extenso esse vídeo. Porque para mim tenho por certo que as aflições deste tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Glória a Deus. Veja só, Paulo nutre essa esperança, e pensa num homem que tinha propriedade para falar disso. Na sua segunda carta aos Coríntios, no capítulo 11, no final ali do capítulo 11, não me lembro bem ao certo o versículo, mas no final do capítulo 11, ele fazendo a defesa do seu apostolado, porque ele estava sofrendo ali ataques de falsos apóstolos, de pessoas que estavam se autodenominando apóstolos. Então ele começa a fazer uma defesa do seu apostolado, ele começa a citar o tanto de açoites que ele tomou, os naufrágios, as perseguições, os perigos, o cuidado com a igreja. Mais adiante, no capítulo 12, Jesus diz para ele que a graça bastava para ele. Então veja, Paulo dizer que ele tem por certo que as aflições deste tempo presente não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Ele sofreu todo tipo de perigo por causa de Cristo, mas ele nutria essa expectativa de acabar a carreira da fé e estar com o seu Salvador. Porque esperança é isso, irmãos. Esperança, a palavra esperança é nutrir uma expectativa. Quando nós falamos de esperança, estamos falando em nutrir uma expectativa. E Paulo fazia isso, essa expectativa de estar com Cristo. Como se Paulo estivesse dizendo aqui, as dificuldades deste tempo presente não é nada próximo da glória que em nós há de ser revelada. Na vinda do nosso Mestre, na vinda do nosso Senhor, na vinda do nosso Salvador, na vinda do Rei dos Reis, do Senhor dos Senhores, nós teremos corpos glorificados. Nós teremos corpos semelhantes ao de Cristo. Nós estaremos com Cristo aonde Ele estiver, nós estaremos juntos. Nós iremos vê-lo face a face, irmãos. Quando falamos isso, parece algo tão clichê para as pessoas. Será que quando você ouve essa pregação, você não consegue, por algum momento pelo menos, imaginar, claro, dentro das nossas limitações, quão glorioso será estar na presença de Cristo todo momento? Quão glorioso será não ter mais possibilidade de nós nos corrompermos por conta do pecado? Quão glorioso será nós não sentirmos mais as tristezas, as agonias, ter todas essas fragilidades que nós temos, os dissabores dessa vida? Quão glorioso será nós estarmos com Cristo
E ali não haverá mais pranto, choro, dor, não haverá morte. Estaremos para sempre com Jesus. Então, é essa esperança que nós devemos nutrir. É a expectativa de Cristo voltar e nós estarmos com Ele para a glória do nome dEle e para a nossa grande exaltação e alegria de passarmos toda a eternidade com Cristo, com aquele que padeceu no Calvário por mim e por você, como o pior dos bandidos. Por quê? Porque ele levou sobre si todos os nossos pecados. E ele se fez maldito por nós. Ele, inocente, sem culpa, sem pecado, santo, padeceu por mim e por você. Que possamos nutrir essa esperança, que breve ele voltará. O nosso foco tem que estar nisso. Amém? No tópico de número 1, o objetivo da lição é mostrar o alvo da esperança cristã. Então a palavra esperança como verbo aparece no Novo Testamento 31 vezes e o substantivo 48 vezes. Eu quero destacar aqui apenas alguns versículos que vai nos trazer luz de qual esperança que nós estamos falando e, seguindo aqui o objetivo da lição, é claro, mostrar o alvo dessa esperança. Em 1 de Pedro, capítulo 1, e o versículo de número 3, registra o seguinte: 1 Pedro, capítulo de número 1, e o versículo 3 diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo para uma viva esperança pela ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ou seja, nós temos uma nova vida e uma viva esperança. Por quê? Porque Cristo morreu, mas Cristo ressuscitou dos mortos. Lembra o que Paulo diz lá aos Romanos? Se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria nossa pregação, em vão seria nossa fé, tudo seria em vão. Mas Jesus, além de oferecer o sacrifício, ser o próprio sacrifício, nos salvar, ele ressuscitou e venceu a morte. Glória a Deus. Paulo diz que o último inimigo que deveria ser derrotado era a morte, e Jesus venceu a morte quando ele ressuscitou. Glória a Deus. Então, se Cristo não tivesse ressuscitado, em vão seria a nossa fé. Mas essa verdade foi pregada pelos apóstolos com veemência, no qual aponta para a esperança firme do cristão, que se Cristo ressuscitou vencendo a morte e todos os principados e potestades, nós, que somos uma nova criação, agora do céu e não da terra, tenhamos essa convicção de que seremos ressuscitados com corpos glorificados. Glória a Deus. Olha só, Jesus é o nosso alvo. Por quê? Ele ressuscitou dos mortos. Então nós temos essa expectativa. Nós nutrimos, ou pelo menos devemos nutrir como seguidores de Cristo, essa expectativa de que se nós morrermos, um dia nós seremos ressuscitados para a glória de Deus, teremos corpos semelhantes ao de Cristo, porque Ele venceu a morte por nós. Então essa verdade foi pregada pelos apóstolos. Os apóstolos sofreram açoites por causa dessa verdade, foram presos. Paulo mesmo, no capítulo 24 ao capítulo 26, ele passa de um governador para outro, quer ir para o imperador, gente acusando ele, ele diz: estou sendo acusado concernente à ressurreição dos mortos, porque era uma pregação central da igreja, a ressurreição de Jesus. Era a pregação central da igreja primitiva, pregando para os judeus que Cristo não somente morreu na cruz para salvar, mas ressuscitou vencendo a morte, e nos trazendo esta convicção de que nós seremos ressuscitados. Em Romanos capítulo 12, no versículo de número 12, Paulo está dizendo que essa esperança nos traz alegria. Alegrai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação e perseverai na oração. Mesmo em meio a dificuldades, tribulações, perseguições e o caos desse mundo, o seguidor de Jesus tem uma alegria abundante em seu coração, por confiar plenamente na promessa de Deus, isto é, que seremos salvos. Alegrai-vos na esperança.
Ou seja, quando nós colocamos os textos bíblicos diante um dos outros e unimos eles, olha só, Jesus diz que nós teríamos aflições. Jesus diz que nós seríamos perseguidos, odiados pelo mundo. Os apóstolos, em suas cartas, sempre enfatizam o sofrimento do cristão. Sempre enfatizam que aqueles que querem seguir a Cristo padecerão perseguições. Mas Paulo também diz: alegrai-vos na esperança. Ou seja, nós vamos passar por tudo isso. Se somos realmente servos do Senhor, nós iremos passar esse tipo de coisa. O mundo sempre vai nos odiar porque odiou Jesus. Mas Paulo está dizendo: tenha essa alegria abundante em seu coração. Vocês devem nutrir, regar esta esperança com alegria em seu coração, por confiar plenamente na promessa de Deus, isto é, que nós seremos salvos. É a marca do cristão. O Antigo Testamento revela essa esperança. Romanos, Paulo escrevendo aos Romanos, no capítulo 15, e no versículo de número 4, olha o que diz: porque tudo que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos o quê? Esperança. Ou seja, as Escrituras na qual Paulo se refere é a da antiga aliança, na qual mostrava uma esperança na vinda do Messias e o seu reino, e também na ressurreição dos justos para a vida eterna. O Antigo Testamento revela essa esperança em Romanos 15, versículo 4. Olha o que diz em Romanos capítulo 15 e versículo de número 4. Diz que as Escrituras nos ensinam isso, olha só, a ter essa esperança. Porque tudo que dantes foi escrito, para nosso ensino foi escrito, para que, pela paciência e consolação das Escrituras, tenhamos esperança. Então veja, as Escrituras que Paulo está se referindo aqui, as Escrituras do Antigo Testamento, o qual sempre apontava para a vinda de Jesus. Ou seja, Jesus é o alvo da nossa esperança. Sempre apontando para a vinda de Jesus, apontando que haveria uma ressurreição dos justos, por exemplo. Daniel 12:2 vai dizer sobre essa ressurreição. Hebreus 11:19 diz que Abraão cria no Todo-Poderoso e entendia que se Isaac ali fosse sacrificado, Deus era poderoso para o ressuscitar dos mortos. Então, no Antigo Testamento, eles já tinham a compreensão e essa esperança da ressurreição. Eles tinham essa esperança de que viria um Messias e que esse Messias reinaria. É por isso que quando Jesus estava em seu ministério terreno, muitos compreenderam ele mal, entendendo que ele iria implantar o seu reino de forma literal na sua primeira vinda. Mas Jesus, na sua primeira vinda, ele veio para nos salvar. Agora, existe essa promessa. A promessa do reino milenar, nós falamos isso um pouco nos vídeos anteriores. Depois da grande tribulação haverá o reino milenar. Jesus irá implantar um reino e ele literalmente reinará. E os justos com ele, aqueles que foram aceitos por Deus por causa do seu sacrifício. Então Paulo estava sendo julgado, já citei isso, por conta dessa ressurreição na qual ele pregava que Jesus tinha ressuscitado, né? Atos 23:6, 26:6 e 7, depois se vocês quiserem ler, tá? Para lançar luz naquilo que nós estamos falando. O nosso Deus é a fonte de esperança. Romanos capítulo 15, versículo de número 13, diz assim: ora, o Deus de esperança vos encha de todo gozo e paz em crença, para que abundeis em esperança pelo poder do Espírito Santo. Ou seja, nós nutrimos uma expectativa nas promessas de Deus, temos a certeza que Ele é fiel e cumprirá todas as suas promessas. Principalmente a de que se morrermos, seremos ressuscitados para encontrar com Jesus. E se estivermos vivos, subiremos e seremos transformados à sua semelhança. Então Jesus é o alvo. Seguindo aqui a lição, mostrar o alvo da esperança cristã, Jesus, a pessoa de Jesus. No Antigo Testamento, eles criam que viria um Messias, o qual, na sua maior parte de judeus, não entenderam que era Jesus, mas nós temos a total certeza e convicção que Jesus é o Messias prometido, o Filho de Deus. Então, nós temos esperança por causa da ressurreição de Cristo, nós temos essa esperança que nos traz alegria por causa que somos salvos por intermédio de Cristo. O Antigo Testamento aponta para Cristo. Deus é a nossa fonte dessa esperança.
que também aponta para Cristo, que ele cumprirá a promessa, as suas promessas de salvação, e que vai desembocar sempre em Cristo. Todo e qualquer tipo de doutrina bíblica, doutrina que falamos sobre salvação, melhor dizendo, mais especificamente, vai ter que lidar com Cristo, porque Cristo é a fonte da salvação e a fonte da nossa esperança. Gálatas capítulo 5, versículo de número 5, nos diz que nós temos a esperança da justiça, algo bem interessante. Gálatas 5, versículo 5 diz assim, porque nós, pelo Espírito da fé, aguardamos a esperança da justiça. Ou seja, nós temos que entender que por conta da fé em Cristo, nós fomos declarados justos. Nós fomos declarados aceitos por Deus. É como se nós estivéssemos diante do juiz e nós iríamos ser condenados, o juiz iria bater o martelo para dizer está condenado. Por quê? Por conta das nossas mentiras, dos nossos delitos, dos nossos pecados, das nossas transgressões, das nossas rebeldias. Mas aí então chega Jesus e fala, não, ele não deve nada. Sou eu quem pratiquei tudo isso. Então o juiz declara nós justos. Não, você não deve nada. Quem deve é Jesus. Aqui, claro, trazendo uma ilustração, nós fomos justificados por intermédio da fé. Isso está em Romanos capítulo 5, versículo 1. Temos paz com Deus, diz Romanos capítulo 5, versículo 1, que somos aceitos diante de Deus agora, por intermédio da fé em Cristo, pelo sangue de Cristo. Então, nós somos aceitos por Deus. E essa esperança da justiça, o que eu quero dizer? Que hoje o mundo, embora nós somos aceitos por Deus, o mundo sempre vai nos acusar, vai nos julgar, vai falar coisas terríveis contra a igreja, mas chegará um momento, e nós devemos ter essa esperança, que chegará um momento em que nós seremos justificados publicamente. Chegará um momento que nós estaremos ao lado de Cristo para julgar as nações, ao lado de Cristo para reinar com Ele no milênio, ao lado de Cristo no trono branco, onde as pessoas serão condenadas ao inferno. Então nós seremos justificados publicamente. Então é essa esperança da justiça que Paulo está dizendo aqui em Gálatas, capítulo 5, versículo de número 5. Um dia seremos justificados publicamente. Publicamente, o próprio Senhor Jesus, que é o alvo da nossa esperança, irá nos declarar justos diante de todo o mundo. Isso se tornará explícito na sua vinda e no seu reino, para a sua glória. Colossenses capítulo 1, versículo 5 diz que a nossa esperança está reservada no céu. Então nós devemos nutrir essa expectativa de que nós temos um tesouro de Deus que foi nos doado como um presente através de Cristo, isto é, a salvação, o revestimento do céu. Lembra que Jesus prometeu isso em João capítulo 14, versículo 1 e 2? Credes em Deus, mas credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. E Jesus conclui dizendo que ele iria preparar lugar, iria voltar para nos buscar. Então, a Bíblia também nos diz sobre a esperança que quem não tem Deus não tem uma esperança firme. Isso está em 1 Tessalonicenses 4,13 e Efésios 2,12. As pessoas então colocam a esperança nas coisas dessa terra vazio. As pessoas andam vazias porque não tem Cristo. Colocam esperança em coisas passageiras como riquezas, alta posição social, em um futuro melhor, na política como um método de melhoria. De certa forma, claro, não há problema em você ter uma esperança que as coisas podem melhorar e tudo mais. Não vejo, depende, claro, da motivação do coração. Né? Mas esse tipo de esperança fica limitada para essa vida. Nós estamos falando do céu, nós estamos falando de uma outra perspectiva. Nós estamos falando de uma outra dimensão celestial. Então, para o seguidor de Cristo, pelo contrário, ele sabe que as coisas nesse mundo vão de mal a pior, que as riquezas e alta posição social são passageiras e que podem até tirá-los da vida eterna. Claro, depende como conseguiu. Tem pessoas que se corrompem. Essas coisas podem até tirar o cristão do caminho do céu, do alvo. Então, a sua confiança e expectativa é no porvir. É onde Deus, ou melhor, é no porvir onde estará para sempre com o Senhor nosso Deus. Então, a nossa esperança tem que estar nisso. No porvir. Está reservada no céu.
E nossa esperança, por fim, está na salvação. Isso está em 1 Tessalonicenses 5:8, Tito 1:2 e 3:7. Tá certo? Então, Jesus é o alvo e a própria esperança do cristão. No mundo tem uma certa frase que diz que a esperança é a última que morre. E uma vez eu ouvi isso daí, eu pensei, peraí, isso daí tá errado, né? Para nós cristãos, isso daí tá muito errado. E aí eu modifiquei essa frase, e é uma verdade que já leva um tempo comigo, algum tempo, né? E eu digo o seguinte, que na verdade a minha esperança, ela morreu, mas ressuscitou ao terceiro dia. Então ela não é a última que morre, é a que morreu e ressuscitou, está viva a minha esperança. Então, claro, uma brincadeira à parte aqui, mas com um tom de verdade. O mundo tem essa frase, a esperança é a última que morre, mas nós cristãos devemos ter essa seguinte frase, né? Nós devemos dizer que a nossa esperança encarnou, que a nossa esperança morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou, foi assunto ao céu, está vivo à destra de Deus e breve virá nos buscar. Glória a Deus, a esperança é o próprio Senhor Jesus. Amém? No tópico de número 2, é explicitar a doutrina da esperança cristã. Acredito que nós já expomos com clareza isso. Também já citei aqui que Deus criou tudo perfeitamente, o homem se perdeu. Nós temos a criação perfeita de Deus, mas o homem se corrompeu. Nós temos a pregação de Deus logo após a queda, lá em Gênesis 3:15. Em Gênesis 3:15, o próprio Deus nutre uma esperança no seu povo. Em Gênesis 3:15, Deus faz uma promessa que viria Jesus, a semente da mulher, que derrotaria Satanás. Então, nós temos a criação perfeita de Deus, o homem se corrompendo, mas nós temos a pregação de Deus. Deus é pregador do Evangelho. Vai um toque aqui para todos os pregadores. Pregam mais sobre Jesus. Porque a semelhança de Deus, Deus foi o primeiro pregador cristocêntrico. Lá no Éden ele apontou para Jesus, a semente que viria da mulher, que derrotaria Satanás. Depois nós temos as profecias de Deus. Deus usou seus profetas, inspirou eles a registrarem várias profecias na qual os judeus deveriam pôr sua esperança na vinda do Messias, um reino onde o próprio Deus governaria toda a humanidade e também na ressurreição. Então tudo isso aponta para a doutrina das últimas coisas, que em teologia nós chamamos de escatologia, que é de duas palavras, né? Eschatos, palavra grega, e logia, que é estudo das últimas coisas, doutrina das últimas coisas. Então nós devemos compreender então que Jesus encarnou, exerceu seu ministério, ofereceu o sacrifício salvífico, ressuscitou, ascendeu ao céu e voltará a buscar todos aqueles que mediante a fé e o arrependimento o aceitaram como único Salvador de suas vidas e que vivem de forma fiel em santificação. Então, a doutrina que é explicitada, a doutrina da esperança cristã, é essa, a vinda de Jesus. Essa é a garantia do cristão, que se estivermos mortos na sua vinda, ele nos ressuscitará. E se estivermos vivos, subiremos juntos com os ressuscitados e jamais veremos a morte. Até tem uma outra frase que as pessoas dizem que todos vão morrer, mas isso é uma mentira, viu? Na verdade, nem todos morreremos. Aqueles que são salvos na vinda de Jesus, no arrebatamento da igreja, eles subirão sem ver a morte. Subirão ao encontro do Senhor. Isso está em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, 17, irá falar sobre essa verdade. Paulo disse que por primeiro Jesus ressuscitaria os mortos em Cristo. Depois nós, os que estivermos vivos, subiremos todos juntos ao encontro de Jesus nos ares. Glória a Deus, e para sempre estaremos com o Senhor. Glória a Deus. O tópico de número 3, e assim nós caminhamos para o encerramento, é enfatizar a esperança cristã como âncora da alma do crente. E a lição tem como texto o capítulo 6 e o versículo 19 de Hebreus, que diz assim, a qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetre até o interior do véu.
Veja só, aqui é usado figuradamente para indicar a esperança certa que os crentes têm de que as promessas de salvação se cumprirão. Essa âncora que indica a esperança é o que sustenta o seguidor de Jesus, firme em meio a tantas incertezas. Glória a Deus, o qual temos como âncora da alma, segura e firme, e que penetra até o interior do véu. Glória a Deus. O navio, ele precisa de uma âncora para segurá-lo na tempestade. A esperança de Deus, dada em Cristo, é que nos fornece essa segurança necessária. Então, devemos compreender que quando nós temos essa esperança firme, ancorada em Cristo, nós jamais iremos titubear em dois pensamentos em meio às dificuldades. Nós jamais iremos desistir de seguir ao Senhor de todo o nosso coração. E eu quero trazer aqui uma verdade também, que a vida do cristão só está firme por causa da esperança que é Cristo. Isso nos faz entender que se fosse pelos nossos esforços, irmãos, nós estaríamos perdidos. Com toda certeza, ainda tomando aqui essa linguagem de um navio, o nosso navio afundaria. Nós fracassaríamos, com toda certeza. Então, quando o mar revolto se levanta e o temporal da vida nos atinge com o objetivo de naufragar nossa fé e esperança, devemos nos segurar na esperança do porvir, seja como for, que possamos ter a certeza que estaremos com Cristo. Glória a Deus, glória a Deus. É essa esperança que levou Estevão a não voltar atrás com a sua dura pregação. Estevão pregando lá para os judeus diz: vocês são os incircuncisos de coração. Ou seja, vocês não compreendem que Jesus é quem o Pai escolheu para morrer por nós. Ele é o Filho de Deus, é o Salvador, ele ressuscitou. Estevão não volta atrás com a sua dura pregação e é apedrejado. Porém, sua esperança estava em Cristo. Ele olha para o alto, vê Cristo à destra do Pai. Ele diz: Senhor, receba o meu espírito, perdoa o que eles estão fazendo, a semelhança do Senhor Jesus. E Jesus, com certeza, em pé, como um sinal de autoridade, de confirmação do ato de Estevão ali, o recebe na sua glória. E essa esperança de que ele seria recebido no céu, é por causa dessa esperança que ele não volta atrás na sua pregação. Aqui tomando como base alguns mártires da igreja, John Rogers, lá pelo século XVI, o que ele tinha que não voltou atrás de sua pregação contra o papismo e foi queimado vivo? A esperança que estaria com o seu Salvador. Ao caminhar para a estaca para ser queimado, à beira da estrada estava sua esposa e seus 10 filhos, e ele calmamente foi até a estaca, repetindo o Salmo 51. Certo homem descreveu a cena e disse que Rogers foi à morte como se estivesse caminhando para o casamento. Irmãos, esse homem, ele teve a oportunidade, ali no século XVI, na Inglaterra, durante o império de Maria a Sangrenta, como foi conhecido. Este homem, ele está a caminho de ser queimado vivo. Ele está a caminho da estaca para ser queimado vivo, para iluminar as ruas da Inglaterra. E ele não voltou atrás da sua pregação. Ele teve a oportunidade de voltar atrás, mas ele não voltou atrás. E tudo isso por quê? Porque ele nutria essa esperança que ele estaria com seu Salvador. O seu foco estava em Cristo. E a tranquilidade que ele foi a caminho de ser queimado vivo, segundo o historiador, é como se ele estivesse caminhando para o casamento. O que John Hooper tinha, que até o fim da vida continuou a combater as falsas doutrinas? A esperança como âncora fixada em Cristo. Outro homem no século XVI que combateu as falsas doutrinas do papismo também foi queimado vivo, mas a sua esperança era como âncora fixada em Cristo. Ele não voltou atrás e ele foi fiel até a morte. Rowland Taylor foi queimado vivo e não negou a Jesus. Por quê? Eu quero chamar a sua atenção para essas coisas. Por quê? Ele teve oportunidade, deram oportunidade para ele voltar atrás das suas pregações. Mas por que ele não voltou? Porque sua esperança estava naquele que o recebeu na glória. A caminho de ser queimado, ele dizia que, abre aspas, nunca poderia fazer por Deus um serviço tão bom como poderia fazer naquele momento, fecha aspas.
o melhor serviço que ele estava fazendo para Deus era ser martirizado por causa das verdades do Evangelho. E isso ele fez por quê? Porque ele nutria essa expectativa em Deus, essa esperança em Deus. Um certo homem o indagou de como ele se sentia. E sabe o que ele respondeu? Abre aspas. Nunca estive melhor. Neste momento estou quase em casa. Falta muito pouco a percorrer e então estarei na casa de meu pai. Ele não estava nem aí para essa vida terrena. Sua esperança estava em Cristo, na glória, na ressurreição, em estar com Cristo, em ser recebido na glória por Deus. E ainda quando estava amarrado na estaca, ele diz em voz alta: eu não lhes ensinei nada além da santa palavra de Deus e as lições que tirei da Bíblia. Estou aqui hoje para selá-los com o meu sangue. Esses homens e tantos outros que eu poderia citar aqui, que morreram no decorrer da história. Os cristãos que foram lançados nas arenas. Por que, irmãos? Por que tantos homens morreram por essa verdade? Porque, voltando ao título da lição, porque a marca do cristão é essa bendita esperança de estar com Cristo. Que possamos, então, nutrir essa expectativa que é estar com Cristo. Vou ler aqui a conclusão da lição, que diz assim: lutas, dissabores, provações, morte, dentre outras coisas, o salvo em Cristo poderá enfrentar tudo isso firmado na esperança verdadeira que é Cristo Jesus, nosso Senhor. Assim, seguiremos a nossa jornada, sem temor e sem perder a fé. A história testemunhou que o cristianismo cresceu e prosperou, porque os cristãos entenderam que essa vida é provisória, sendo apenas uma parte de um todo muito maior, a eternidade com Cristo. Portanto, mantenhamos firme a confissão da nossa esperança, pois o que prometeu é fiel. Hebreus 10, 23. Queridos, que nos assistem, a minha palavra aqui nessa conclusão é: olhe para o céu, olhe para Cristo. Ele é o nosso alvo, é a nossa própria esperança. Cristo breve voltará. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, mas se você está passando dissabores, dificuldades, lutas e aflições neste mundo, saiba que você deve nutrir essa expectativa somente em Cristo, de que, se você morrer, você será ressuscitado no dia do arrebatamento, com um corpo glorioso estará com Cristo. E que se Cristo voltar neste momento, e claro, você é salvo em Cristo, você subirá no arrebatamento e nós sempre estaremos com o Senhor. Então fique com esta palavra, que Deus abençoe sua vida, sua casa, sua família, em nome de Jesus. Se você chegou até o final deste vídeo, você é um professor, entre em contato comigo, deixe um comentário, eu posso compartilhar com você esse esboço para que você tenha alguns subsídios a mais para compartilhar com os seus alunos. Deus abençoe. Até a próxima lição e última desse trimestre, que será a lição de número 13, que nós estudaremos, se assim o Senhor nosso Deus permitir, sobre a cidade celestial. Deus abençoe e até a próxima.